Fé, identidade e propósito. Fé, identidade e propósito. Que bênção, amém? Hoje é um dia especial, o Dia das Mães, né? Mas também todo dia é Dia das Mães, verdade? Todo dia é Dia dos Pais, todo dia é Dia das Crianças, todo dia é dia de adorarmos a Deus juntos. Então não é porque você está na igreja que você adora a Deus, você adora a Deus em todo lugar, amém? E é por isso que somos povo de Deus, que temos uma aliança com Deus e a nossa casa serve ao Senhor. Fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu quero trazer essa mensagem, porque diante de prosperidade, prosperidade não é só dinheiro, amém? Prosperidade é nós sermos abençoados com a presença de Deus na nossa família, em tudo aquilo que fizermos, né? Como o apóstolo diz, darmos bom resultado. Então, o Espírito Santo colocou essa mensagem no meu coração de 3 pontos: fé, identidade e propósito. Nós vamos meditar um pouco. O primeiro ponto, diga assim: fé para reconstruir. Neemias 8:10 diz assim: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Olha só que bênção, né? Fé para reconstruir. Eu quero que você, nessa noite, entenda o chamado que Deus nos fez para a prosperidade, ou seja, para darmos bons resultados, para sermos abençoados, amém? Então não importa se você não tem uma faculdade, se a sua realidade hoje, né, está aquém daquilo que você queria. Você foi chamado para ser alguém abençoado, para ser alguém próspero, para ser alguém feliz, para ser alguém que dá bom resultado em tudo. Então você já é o abençoado do Senhor. E então é importante que nós tenhamos a consciência de que Deus nos deu o dom da fé, amém? A Bíblia diz que a fé é o dom que vem de Deus, então nós recebemos o dom da fé para construir, para avançar, para progredir. Por isso, Neemias 8 está falando: olha, não vos entristeçais, pelo contrário, hoje vocês precisam se reunir em família, precisam comer, se alegrar, porque a alegria do Senhor é a vossa força, amém? E eu quero te dar um contexto dentro disso aí, né? O que está acontecendo aí nesse capítulo 8, verso 10 de Neemias? Nos capítulos de 1 a 6 de Neemias, você vai ver a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, Deus levanta Neemias junto com Esdras, né, para relatar tudo ali, e eles começam a reconstrução, né, de todos os muros da cidade, das casas e também do templo. Então, o que acontece? Ele precisava de uma fé no coração dele para acreditar que ele era capaz de liderar um movimento de reconstrução da cidade. Então eu e você temos a capacidade de fazermos o que Deus nos comissionou para fazer. Você pai, você mãe, você filho, irmão, você é alguém chamado por Deus, não está esquecido por Deus. Foi capacitado e revestido de uma fé para poder construir e reconstruir. A minha esposa, ela vem de uma história familiar de um lar disfuncional. E ela decidiu reconstruir. E ela falou: eu não vou fazer como muitas irmãs, enfim, parentes que precisavam tomar uma decisão e por muitas situações de frustrações, tomaram caminhos muito errados. E ela falou: eu vou firmar a minha vida no altar de Deus. Eu tenho fé de que Deus pode escrever na minha vida uma história diferente. E hoje ela é uma mulher abençoada, porque ela teve fé para reconstruir. É porque você não conhece o testemunho dela, mas um dia converse com ela, você vai entender tudo que ela passou. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui passamos por maus bocados, situações muito complicadas mesmo, mas você está aqui hoje. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Você não está aquém, você não está esquecido, você está sendo cada dia mais revestido, melhorado, capacitado, renovado para continuar uma missão de reconstrução daquilo que foi destruído por Satanás ou perdido na sua vida.
Então chega o capítulo 7, depois que eles conseguem reconstruir os muros, conseguem reconstruir as casas, tem toda uma situação aí de oposição. E no capítulo 7, Neemias organiza o povo, faz a genealogia, começa a colocar tudo em ordem de novo da história de Israel. E aí então tudo está pronto. E aí vem o capítulo 8. No capítulo 8, depois que os muros estão prontos, precisa haver uma restauração espiritual. Então todo o povo chega em Jerusalém. E aí então, Neemias fala para eles, olha, nós temos pecado diante do Senhor, e começa a mostrar quão o povo estava com o coração longe de Deus. Então eles se arrependem, choram, pedem perdão a Deus, e aí vem o versículo 8 que nós falamos, olha, então já que nós pedimos perdão, já que nós já fomos perdoados por Deus, já nos arrependemos, então Deus tem para nós alegria e força. Não se entristeçam, pelo contrário, façam um banquete no lar, preparem algo para aquele que não tem nada, juntem na sua casa, vamos todos comemorar a reconstrução que Deus fez na nossa vida. Então, como povo de Deus, este é um tempo que Deus está nos moldando a construir algo sólido para as próximas gerações. Por isso demanda fé. É uma necessidade que nós temos de continuar acreditando que Deus continua no controle de tudo e nós não estamos esquecidos. Você não está sendo colocado no cone do silêncio. Você já viu o cone do silêncio? Quando já assistiram o Agente 86 aqui? Né? Agente 86, o sapatofone, lembra? É gente antiga. Isso aí não é muito da minha época, mas eu cheguei a assistir. O cone do silêncio, irmão, era algo do Agente 86, que ele apertava assim, aí vinha um cone. Lembra disso, Paulinho? Aí ele começava a falar assim e tal, podia gritar, podia falar com o outro, ninguém ouvia. Satanás quer tentar pôr você no cone do silêncio. Mas a palavra de Deus diz, irmão, se quando nós falamos, quando nós oramos, Deus ouve na mesma hora. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. A Bíblia diz, você acha que aquele que fez o olho não vê, aquele que fez o ouvido não ouve, aquele que tem um maior amor para nos dar, não nos abençoará, já que deu com ele o seu único filho? Então agora, irmão, entenda, tudo que Satanás tenta fazer é tirar a cosmovisão que você tem de você, ou seja, a percepção que você tem de quem você é, diminuir você, diminuir a sua personalidade, diminuir o teu chamado, a tua missão, como pai, como mãe, como profissional, como alguém de Deus. E Deus está nos falando nessa manhã, olha, eu chamei vocês e coloquei o dom da fé no coração de vocês, para que vocês possam reconstruir tudo aquilo que foi destruído. Amém ou não amém? Exemplo, hoje é o Dia das Mães, e no Brasil pode ser um dia muito triste, como um dia muito alegre. Tem muitas pessoas que entram em depressão nesse dia, porque não tiveram mãe, mas tiveram um pai que cuidou, tiveram um tio, uma tia, uma avó, alguém cuidou de alguém. Então você tem família, todos nós temos família, e é isso que a palavra de Deus está nos dizendo hoje, olha, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a tua força, para você continuar construindo o que Deus mandou você construir. Amém ou não amém? E no passar do tempo em que vamos construindo algo sólido, os resultados vão começar a aparecer, mas a oposição é certa. Então no tempo que eles estavam construindo o muro, os inimigos falaram o seguinte, uma raposa pode derrubar esse muro aí. Só que o muro de Jerusalém, que Neemias construiu, irmão, ele tinha de 14 a 18 metros de altura, de pedra, não tinha cimento, era encaixe, a pedra era encaixada, não passa água de um lado para o outro, porque era perfeito. Em 52 dias, Neemias terminou tudo. Terminou todo o muro ao redor de Jerusalém e as casas também. Ou seja, aos olhos de quem está fora, fazer isso é algo impossível. Como é que você vai reconstruir um muro ao redor de uma cidade inteira, mais as casas em 52 dias? Então, para Deus, tudo é possível ao que crê. Hoje você pode ter entrado aqui e falar, pastor, eu estou falido. Não, tudo é possível ao que crê. Pode ter entrado aqui e falar, pastor, eu estou sem esperança. Tudo é possível ao que crê. Porque Deus é
poderoso para renovar as tuas emoções, para tirar você da depressão, da ansiedade, para dar para você de novo a alegria de viver, a alegria de poder sonhar e poder você realizar sonhos. Deus não chamou só para sonhar, Deus chamou para viver. E para viver demanda fé. E sabe o que tem acontecido hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Existe hoje uma falta de prazer na humanidade. O primeiro ponto em cima disso é porque Deus não está mais. Porque as pessoas não estão buscando a Deus. Elas estão buscando prazeres para gerar dopamina. E a dopamina é a sinapse do prazer. Correto, pastor? O hormônio do prazer. E toda vez que você come chocolate, dopamina. Toda vez que você dorme bem, dopamina. Serotonina também. Toda vez que você faz algo que você gosta, dopamina. Mas tem coisas que você e eu precisamos fazer que a gente não gosta. E isso não gera dopamina. E eu quero entrar um pouquinho em cima disso, no segundo ponto. Diga assim comigo, identidade. Fala assim, eu já tenho a fé para avançar. Quantos têm a fé para avançar? Então agora você precisa entender a identidade. Comunicação. Communicatio, do latim, tornar comum. Passar uma informação que era comum para mim, agora passa a ser comum para o outro. A origem da palavra convicção está no latim convicto, que significa prova ou refutação. As memórias da vida, ao longo do tempo, são fixadas em nosso subconsciente, criando raízes profundas que nos levam a crenças irrefutáveis. Exemplo, a soma de palavras positivas recebidas e boas atitudes realizadas nos levam a crer que somos boas pessoas. A soma de palavras negativas e reflexos dessas palavras nos levam para baixo, trazendo insegurança, mas reconhecendo nossas limitações para pedir ajuda. Então eu quero que você entenda, identidade tem a ver com convicção. Convicção é prova, aquilo que você acredita como verdade irrefutável. Uma vez fizeram um experimento para ver se as pessoas conseguiram entender uma mensagem. Vou fazer esse experimento com você agora. Quantos querem fazer? É rápido, é indolor e de alta tecnologia. Amém? Então eu quero que você adivinhe aí, ó, que música é essa aqui, ó. Não. Hã? Isso. Parabéns para você. É ou não é? Quando eu toquei aqui, quem ficou perdido? E depois que a irmã falou ali, quem reconheceu? Por quê? Porque a comunicação é tornar comum. Para mim e para nós, você tem uma verdade, que para você é clara. Você entende a mensagem de forma clara. Mas quando você tenta passar isso para alguém, de primeira a pessoa fica meio assim. Porque ela não tem a visão que você tem daquele assunto. Ela não tem a experiência que você tem daquele assunto. Fizeram de verdade esse experimento. Algumas músicas que eram de conhecimento público, para ver se no toque a pessoa conseguia reconhecer. Algumas reconheciam, outras não. Quando a outra pessoa não reconhecia, quem batia ficava indignado. Falava, mas como que você não sabe essa música? Pô, você não sabe essa música? Não, você está só batendo aí, eu não sei o que é. Até que alguém, opa, eu reconheci, me fez sentido, eu me identifiquei com essa mensagem. E aí quando a pessoa se identifica com aquela mensagem, tudo fica claro. Você não está mais no escuro. É isso que a convicção tem a ver. Exemplo, pode ir para o próximo. O que a neurociência fala sobre isso, né? Quando uma informação chega à nossa mente, contrária a uma convicção própria, nós bloqueamos automaticamente. Então, eu chego para o pastor Elcio e falo assim, pastor Elcio, o senhor é um ótimo caminhoneiro. Faz sentido? Por que não? Porque ele não é caminhoneiro. Eu chego para o pastor Reinaldo e falo, o senhor é um ótimo, exímio dançarino. Ninguém dança como tu. Faz sentido? Porque ele dança? Na nossa frente não. Mas não faz sentido.
Então, aquilo que é irrefutável na nossa mente, quando a gente recebe uma palavra que não tem a ver com o que a gente conhece como comum, a gente bloqueia, fala, não, está errado isso aí. Só que isso também ocorre quando alguém vai de encontro a uma palavra que Deus nos solta. Por exemplo, você é um homem muito próspero. Se a pessoa não se vê assim, ela bloqueia. Porque todo o histórico da vida dela demanda uma vida de miséria, uma vida de pedir favores, de depender dos outros. De repente, uma palavra que ela recebeu negativa sobre aquilo. Então, mas eu não sou próspero. Não, mas Deus disse que você é. Mas dependendo do que ela recebeu, ela bloqueia, porque aquilo já fez parte de uma identidade. Por isso tem que ter fé para reconstruir a identidade de Deus sobre a sua vida. Porque a gente não pode bloquear, irmãos, as afirmações de Deus sobre nós. Você tem que se lembrar, como o apóstolo disse aqui, ó, Deus vai salvar toda a sua família. E a palavra diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz isso. Quantos creem no Senhor Jesus? Não será salvo tu e a tua casa. Então continua acreditando, porque todo momento em que a identidade vai tentar ser abalada, vai afetar crenças irrefutáveis, verdades absolutas, fortalezas. Amém ou não amém? Por isso Deus tem um motivo para a gente poder ter a identidade do reino. E aí, antes de ir para o próximo, eu queria falar algo para você com relação aos nossos filhos. Porque o que acontece? Existe algo chamado anedomina. O que é a anedonia? A anedonia é o contrário da dopamina, é a falta de sensibilização do prazer. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela ficou muito viciada em algo que trouxe para ela prazer e ela para, aquilo já corroeu muitos neurônios, então não consegue fazer muitas sinapses. E aí o que acontece? Ela não sente mais satisfação de viver. É o que acontece, por exemplo, com a pornografia. A pessoa, ela começa de uma forma, mas quanto mais ela se entrega nesse mal terrível e podre, pior vai sendo o tipo de pornografia que ela vai vendo. A mesma coisa é no roubo. A pessoa começa furtando um negocinho e depois termina mão armada, etc e tal. A mesma coisa na pornografia, na prostituição, no cigarro, no alcoolismo, nas drogas. Começa de um jeito e termina de outro jeito. Porque aquilo vicia, a dopamina gera prazer e a pessoa está tentando fugir da realidade dela, porque na realidade dela ela não encontra prazer. Só que chega um ponto que ela alimenta tanto aquilo, que ela desgasta tanto aquilo, que chega a anedonia, que é a falta do prazer. Então, para ela nada tem sentido, nada mais faz sentido. E eu quero fazer dois alertas para vocês pais hoje aqui. O primeiro alerta: existem muitos jovens de 15, 16, 17 anos, tirando a sua própria vida hoje, porque eles estão usando meios da internet, de redes sociais, de formas ocultas, através do Instagram, Facebook, tudo. Vigia, irmão, entra no celular do teu filho lá e vê o que ele faz. Você já ouviu falar de Dix? Quantos já ouviram falar? Dix nada mais é do que um duplo perfil no Instagram. Então você entra no Instagram do seu filho, da sua filha, e tem lá o nome dela, Mateus Busto. Só que se você apertar no nome dele lá para trocar a conta e tiver um outro nome lá, ele está sendo um agente secreto, ele está usando um outro perfil lá no próprio Instagram para falar de besteira, para postar fumando narguile, beijando de língua e um monte de coisa errada que hoje tem acontecido, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Isso está sendo uma grande onda que tem infestado as escolas e as nossas famílias. Não mais na nossa casa, amém? Mas fica de olho, irmão, presta atenção. Por que os jovens estão tirando a sua própria vida? Porque existem pessoas de fora do país, Estados Unidos, Índia, muitos são da Índia, aliás, em que eles fazem o seguinte: eles fazem um perfil fake como uma menina, uma moça muito bonita, começam a chamar esses rapazes de 15, 16 anos, que estão com os hormônios à flor da pele, e começam a conversar com eles, dando em cima deles, até que eles abrem o coração e começam a conversar, e começam a entender que, tem alguém interessado em mim. E aí aquela moça começa a mandar fotos nuas para esses meninos. Só que na verdade não existe moça nenhuma. É uma gangue que está por trás, é um cara que está por trás, está convencendo aquele jovem a continuar naquele papo. E aí então aquele jovem, ele recebe um pedido daquela menina: já que eu já enviei as minhas, envia as suas. E aí eles começam a trocar imagens.
E aí o que acontece? Depois que o jovem envia as imagens, aquele receptor, né, da gangue falou o seguinte: olha, na verdade eu não sou uma menina, eu sou um cara da nossa gangue, aqui em país tal, e é o seguinte, você precisa nos mandar X dinheiro, porque senão nós vamos pegar essas fotos e vamos mandar para os seus pais, para todo mundo da sua escola e etc e tal. E jovens estão se matando por causa disso, porque eles não veem saída. Eles foram seduzidos, entregaram a sua santidade, a sua intimidade, e agora ficaram numa sinuca. E eles não têm com quem falar, eles vão falar como? Eles vão falar com quem? Entende, irmão, a pressão que está acontecendo no meio digital? Então, abra os seus olhos, porque isso é falta de dopamina. E sabe o que Deus fez? Deus fez um sistema perfeito, onde tudo na presença dEle é melhor do que qualquer coisa. Uma vez na presença de Deus, você não quer mais saber de mais nada. Por isso, para que você traga os seus filhos para Deus, atraia Deus para os seus filhos. Atraia Deus na tua casa. Porque quanto mais você reclama da vida, mais os seus filhos veem que não tem esperança. Aí eles vão buscar alguma coisa para satisfazê-los. Então você precisa ser um sacerdote, uma sacerdotisa como mãe, e trazer Deus para os seus filhos. E mostrar que há sim prazer na presença de Deus, vale a pena viver para Jesus. Porque Ele liberta, porque Ele cuida, e não há segredos que os seus filhos não possam te contar. Não existem, não pode existir barreiras, não pode existir segredos entre pais e filhos. Você filho, filha que está aqui, se você está passando por alguma situação parecida com essa, você se sente amedrontado por isso, não fique em silêncio, procura teu pai, procura tua mãe, fala o que está acontecendo. Porque os seus pais vão orar por você, vão te abençoar, vão te perdoar, e você vai seguir bem, vai seguir feliz, está tudo certo. Amém ou não amém? Então presta atenção nisso. E o segundo aviso, agora para as criancinhas mais jovens. A Disney está lançando um remake de vários filmes, como o Rei Leão, Sereia e tal. E está vindo um novo filme, na verdade é um remake, do Lilo e Stitch. Quantos conhecem o Lilo e Stitch? Irmão, o Stitch é um demônio do inferno. Você não pode comprar nada para o seu filho, para a sua filha do Stitch. Porque ele é um demônio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou dando um alerta, irmão, como um anjo da igreja aqui. Sabe o que acontece nesse filme? Esse filme se passa no Havaí. E no Havaí existe uma prática chamada de voodoo, que envolve feitiçaria. E a Lilo, que é uma criança que os pais morreram quando ela era pequena, ela faz voodoo contra os amiguinhos dela, porque os amiguinhos têm pais e ela não tem. Ela pega numa cena do filme, alguns brinquedinhos que ela fez, um boneco dos amigos, coloca dentro de um pote com água e fica chacoalhando. E aí o policial chega e fala: o que você está fazendo? Fala: não, esses aqui são os meus amigos, mas eles têm que pagar. E chacoalha lá. Até que chega quem para acalmar a tempestade? Stitch, um demônio do inferno. Só que ele tem uma carinha fofinha, né? Ohana quer dizer família, família quer dizer... Está com medo de falar, né? Nunca mais abandonar ou esquecer. Então, há uma aliança que a menina faz com o bicho. E o bicho vira um amiguinho. E fica lá. Só que agora, a Disney está criando outras ramificações desse mesmo demônio. Tem a Stitch feminina. E vai surgir muito mais. Porque tudo é dinheiro. Só que, irmão, você tem visão aberta. Você não está sendo manipulado por encantamento do inferno, por feitiçaria e voodoo, nada disso. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu dou aula em escolas, e eu vejo as crianças, e elas falam muito desse boneco. Falam desse personagem. E gostam, e tem camiseta, e tem chinelo, tênis, tem calça, tem tudo. Não compre, irmão, você está trazendo demônio para dentro da sua casa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? Quantos sabem o que é o bichinho? Se você que não sabe, pergunta o que é para alguém. Veja a imagem. Porque a imagem não tem nada demais, mas por trás, o espiritual é um problema. Amém ou não amém? Eu precisava dar esse aviso aqui. Aliás, irmão, tudo que é da Disney, joga fora. Amém ou não amém? Ah, mas é o Homem de Ferro, joga fora, irmão. Você tem Jesus. Você tem o Espírito Santo. Tudo isso aí foi criado dentro de uma estratégia maligna do inferno para trazer algo para dentro da tua casa.
Eu assisto, irmão, eu vejo lá, Marvel e tal, não sei o quê. Mas eu não compro nada, não. Tenho nada físico dentro da minha casa. Quando eu for assistir, o Senhor, cobra minha mente com teu sangue. Porque traz prazer, é legal? É, irmão, é legal. Mas você precisa entender, tenha a visão aberta. Amém ou não amém? Deus me moveu a entregar isso, porque é importante que você entenda. Às vezes seu filho, tua filha não está dormindo bem, porque tem um negócio lá. Tem um sabre de luz lá. Tem alguma coisa, irmão. Alguma coisa tem. Pede para o Espírito Santo te falar, porque ele te convence. Às vezes você está aqui e fala, mas eu gosto, pastor. Então, ora o Espírito Santo, ele te convence. Para você ter uma vida abençoada e não roubado. O segundo, dentro desse mesmo ponto, pode seguir, Gui. O 2.1 aí. Diga assim, ó, os pais preparam o coração dos filhos. 2 Crônicas 1:7 diz assim: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria, diga sabedoria, e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. Te darei riquezas e fazenda e honra, a qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal nunca haverá. Diga assim: os pais preparam os filhos. Você viu o discurso do Salomão? Salomão ofereceu naquele dia 1000 holocaustos para Deus. 1000, irmão, ele matou 1000 bois. Ele falou o seguinte: eu vou sacrificar até chamar a atenção de Deus. E aí quando Deus aparece para ele, Deus fala assim: ó, pode parar, o que você quer? É muito sacrifício, eu estou muito honrado, já recebi muito. Chega de matar os animais, o que você quer? Imagina, irmão, Deus chega para você e fala: está garantido já, é só falar. Milionário, saúde, riquezas e honra, tudo. Aí Salomão falou o seguinte: Senhor, o Senhor usou de beneficência, o Senhor foi bondoso com o meu pai Davi. Como o Senhor foi bondoso com ele, o Senhor me colocou como rei deste teu povo, Então eu quero te pedir que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento para poder governar o teu povo. Aí o Senhor falou: então, porque você não pediu riquezas, você não pediu fazenda, você não pediu honra, você nem pediu a morte dos teus inimigos, eu vou te dar sabedoria, vou te dar conhecimento, mas também vou te dar riquezas, vou te dar honra, vou te exaltar, e rei igual você nunca mais haverá na história, nem antes e nem depois. Agora, por que, irmão, ele chegou nisso? Olha lá o que está escrito em Provérbios. Provérbios foi o Salomão que escreveu: ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, do Davi, tenro e único em estima diante de minha mãe. Olha a mãe aí, ó. E ele me ensinava e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. O próximo, a continuação diz: não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuís. Adquire o conhecimento, exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará.
dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Salomão está falando, ó, eu era tenro, eu era menino, diante do meu pai Davi, diante da minha mãe, mas eu passava por eles, e eles falavam aqui, ó, senta aqui filho, ó, adquire a sabedoria, medita nos mandamentos de Deus, busca a Deus, porque se você buscar a sabedoria, se você adquirir a sabedoria com tudo que você tem, que você coloca tudo na presença de Deus, então a sabedoria de Deus vai te honrar, a sabedoria de Deus vai te exaltar, a sabedoria de Deus vai colocar para você um diadema, uma pedra de glória, de graça, você vai andar em glória, você vai ser bem sucedido. Guarda essas palavras no teu coração, filho, guarda isso na tua vida. Prosperidade maior que essa eu não sei, irmão, porque Salomão guardou essas palavras, ele guardou. A mãe passando conhecimento, o pai passando conhecimento para ele, a família unida, falando de quem, irmão? De Jesus, falando da Bíblia, falando da palavra, falando aí a gente vai entrar no terceiro ponto daqui a pouco, mas falando das histórias que Deus fez. Os filhos, eles vão crescendo diante, irmão, da presença de Deus. Eu vi uma frase esses dias muito interessante, dizia assim: você não está cansado de trabalhar, você está cansado de trabalhar para o governo, de trabalhar para pagar impostos, de trabalhar para pagar teu cartão de crédito, de trabalhar para pagar tuas contas, porque no dia em que o dinheiro começa a pagar tudo, ainda sobrar, a vida muda de cor. É verdade isso, porque se você gasta menos do que recebe, é uma coisa, se você ganha mais do que gasta, aí é outra coisa, irmão. Sim ou não? O que eu quero dizer com isso? O teu resultado diante da presença de Deus vai moldar a maneira como você vai enxergar a sua situação. Porque você pode falar, poxa, eu podia estar melhor financeiramente, mas teus filhos estavam aqui cantando. Teus filhos estão lá na escolinha, teus filhos amam a igreja. Teus filhos estão aqui, estão na casa de Deus, eles amam vocês como pais. Ou você que de repente foi pai um dia, perdeu seu filho, sua filha, como eu, você pode ter passado um momento, né? Mas Deus te entregou algo precioso. Então olha para trás não com tristeza, mas com honra. Fala, Deus me abençoa. Deus foi bondoso comigo, Deus foi benevolente comigo, o Senhor tem sido bom. Quantos são casados aqui? Deus te deu um cônjuge. E você que está aqui de repente, foi casado, foi casada, descansa no Senhor, porque Ele vai restaurar todas as coisas. Ele pode restaurar o casamento que um dia aconteceu, como também pode trazer uma família para você. Eu não sei, irmão, o plano que Deus tem para você, eu sei que cada um aqui tem uma história diferente, e é uma história muito louca, mas é uma história que Deus continua escrevendo. Deus não parou de escrever a tua história. Por isso, irmão, entenda, prosperidade, ser bem sucedido é uma decisão. Você quer ser feliz? Decida ser feliz. Esses dias eu tenho andado muito cansado, excesso de trabalho mesmo, cansaço físico. Aí alguns chegam para mim, pastor, você está bem? O Sérgio na quarta, né? Eu tá quietinho aí e tal. Não, estou bem, só estou cansado. Mas dentro de mim, irmão, eu estou feliz. Às vezes o nosso semblante não demonstra isso. Mas ser feliz é uma decisão. Hoje de manhã eu acordei com meu filho falando assim: mamãe, vem cá. Aí eu já, o coração ficou quentinho na cama. Aí eu falei, bom, tá na hora de levantar. Aí eu levantei, passei pelo quarto dele, ele viu a sombra passando e falou: papai, vem cá. Aí eu falei, vou ter que ir lá. Aí eu fui lá, dei um beijo nele, um abraço nele. Isso, irmão, é a maior prosperidade que você pode ter. Você ter uma esposa que te ama, um marido que te ama, você ter Deus na sua vida. Jovens que estão aqui, você tem pai, você tem mãe, você tem família, valoriza o que você tem. Porque o Salomão valorizou as palavras que Davi, o pai dele, colocou no coração dele. E por isso ele se tornou o homem mais rico do mundo. Não houve rei igual, irmão, não houve rei igual. Porque ele valorizou o que o pai passou para ele, o que a mãe passou para ele. O próximo diz assim, Salomão foi ensinado por Davi seu pai a guardar a sabedoria. As palavras dos ensinamentos de Davi foram sempre renovadas em sua memória, criando em Salomão uma convicção de que ele precisava da sabedoria do Senhor.
Quando o Senhor apareceu a Salomão, aquela convicção de quando ele era criança estava firme em sua mente. Assim se cumpriu a palavra de que a sabedoria iria exaltar a Salomão, concedendo a ele tudo o que iria precisar, além de se tornar o rei mais sábio que já existiu. O terceiro ponto, diga assim: propósito. O propósito, irmão. Qual é o propósito da tua prosperidade? Que o tema do mês é prosperidade com propósito. Então qual é o propósito? Propósito chama legado, irmão. Legado é o propósito. Salmo 77, verso 11 diz: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Eu me lembro das maravilhas, eu me recordo. Verso 14: tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós carregamos em nós as marcas do agir de Deus, revelando a maior grandeza da vida em nós, que é a memória real da natureza de Deus em nossas histórias, as intervenções sobrenaturais que carregamos ao longo da vida. O que vai sobrar, irmão? Diga comigo: legado. É o que vai sobrar. O legado não é algo que acontece quando a pessoa morre, o legado já está acontecendo agora. Tudo que alguém remete a você quando ela lembra de você é o teu legado. É o que você está escrevendo hoje. Então se a pessoa olha para você e fala assim: esse aí tem fé, esse aí é abençoado, esse aí tudo que faz prospera, esse aí é uma bênção, esse é o teu legado. Se a pessoa olha e fala assim: essa pessoa é muito triste, muito rancorosa, ela não fala nada, é muito fria, não sei o que, esse é o teu legado. Querendo ou não, é o que as pessoas vão lembrar de você, é o teu legado. Então hoje, Deus está falando o seguinte: olha, o legado, ele é firmado através da fé, que é gerada a identidade. Deus Pai colocou em nós a identidade dele, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus colocou em nós o DNA dele, como Pai. Então nós estamos aqui, e também nos colocou o dom da fé, para fazermos as missões, para fazermos o chamado, o propósito. Só que o propósito final, irmão, não é só a sua casa própria, não é só a sua saúde, não é só os seus filhos aqui. O seu propósito final é o legado que isso vai gerar, para as outras gerações continuarem acreditando em Deus. Por isso ele está falando, o salmista: eu lembro das maravilhas de Deus, eu me recordo do que Deus fez. Então nesse mês de prosperidade, irmão, que é um mês de semear, é um mês de desafio, pode ser que você esteja semeando com dor, você pode estar trazendo a semente chorando, mas a palavra de Deus diz que aquele que traz a preciosa semente chorando, voltará com os seus molhos pulando de alegria, porque Deus está construindo um legado. Algumas vezes na minha história, eu cheguei para o meu pai em momentos de dificuldade, meio, né? E meu pai fala: então, Deus está construindo marcas em você. Eu falo: que saco, mano. Não a palavra, é porque eu entendo que é verdade. Então não tem o que fazer, irmão, você está na mão de Deus. E melhor é estar na mão de Deus, com Ele. Porque tudo que Ele faz a gente passar é para nos melhorar, é para ficarmos cada vez mais felizes, mais ricos, e entendermos o processo da história que Ele está construindo em nós. Eu falei aqui no outro domingo, se eu não me engano, o John Piper chegou para o ChatGPT e falou para ele: escreva uma oração, embasado na teologia bíblica cristã, escreva uma oração, ChatGPT, exaltando a Jesus e etc. E o ChatGPT fez uma oração digna de ser dita em palcos. E aí o pastor falou o seguinte: então, vocês acham que isso é uma oração? Não é. Porque o robô, irmão, ele usa as palavras, mas muito melhor que a gente. Ele sabe como falar, ele sabe como fazer tudo. O robô sabe. Só que o robô não sente nada. Deus não criou robôs, Deus criou filhos que possam senti-lo. Filhos que possam saber a diferença. Opa, Deus não está neste lugar. Opa, Deus está neste lugar. Eu sinto Deus na minha vida, eu sinto paz na minha vida, eu tenho alguém que eu possa confiar. E toda vez que você se aproxima de Deus, Ele lembra de uma palavra para você. E eu tenho repetido uma palavra aqui já há algum tempo, dizendo: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem.
permanecem inabaláveis, permanecem para sempre. A família que acredita no Senhor, que confia no Senhor, não será abalada, mas permanecerá unida, permanecerá de pé. Vai passar pelo luto, vai passar pelo câncer, vai passar por muitas situações complicadas financeiramente, desgostos, vai passar por ansiedade, um monte de coisas, mas vai permanecer de pé, porque confiam, tem uma aliança, é um propósito. Todos nós aqui, irmãos, temos um testemunho, todos nós. Você tem algo para falar, ó, Deus fez algo na minha vida, Deus trouxe comida, Deus me livrou da morte, Deus me curou da enfermidade, restaurou meu casamento. Você sabe o que Deus fez na sua vida. Agora eu quero te dar um conhecimento, olha que tremendo. O próximo diz assim, ó: quando vemos na Bíblia as palavras masculino, homem, em sua língua original hebraico, são derivadas de outra palavra que é zakar. Diga, zakar. A palavra zakar significa macho. Só que a palavra memória vem da palavra zakar. Então a palavra zakar é uma palavra raiz. Diga, a palavra raiz. Essa palavra origina a palavra homem, macho. Tem a palavra homem é Adão, mas você tem o macho, zakar, e a palavra memória ou lembrança, zakar também. As duas são a mesma coisa. Significa, ou seja, né, lembrar e homem compartilham a mesma palavra raiz, zakar. O homem é aquele que carrega a semente da próxima geração, trazendo sobre aquela semente as marcas das histórias, das intervenções sobrenaturais de Deus, através da lembrança, do zakar, do ensino e das marcas espirituais como sacerdote. Pode ir para o próximo. Se você jogar macho, abre o Google Tradutor, mano, não precisa acreditar em mim, abre o Google Tradutor e joga macho lá, coloca em hebraico, você vai ver lá, zakar, coloca a memória, você vai ver, zakar, é o mesmo símbolo. Lembrança, você vai ver, zakar, uma variação de zakar e zeker, mas é a mesma palavra. Significa que o homem, o pai, ele é a memória, ele é a raiz de todas as marcas que Deus fez na vida dele para passar adiante. Está entendendo? Como é importante o papel do pai? Porque nós temos a semente que leva a próxima geração. E nessa semente, você sabia que quem define o sexo da criança é o pai? Quem define a identidade da criança é o pai. Mas quem é que gera? Pode ir para o próximo. A mulher, cadê as mulheres aí? Recebeu o que o homem gerou de mais precioso da parte de Deus, a semente viva, o resultado do propósito da união, gerando um filho ou filha que é a expressão de ambos, a aliança. Por isso que é funcional, é algo completo, é algo conjunto. O homem sozinho, mesmo ele tendo as marcas e passando adiante, tem que ter a mulher, porque a mulher, como mãe, ela vai ser a receptora para proteger, gerar, nutrir, capacitar todas aquelas marcas que estão crescendo agora diante de um novo cenário de santidade, de prosperidade. Olha o que diz em 1 Timóteo 2,15. Todavia será preservada. Tem alguma mãe do seu lado aí, chacoalha ela e fala assim: você será preservada através da sua missão de mãe, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. A missão da maternidade, ela é muito importante. A missão da maternidade preserva a mulher diante de Deus. Alô? Porque não é fácil ser mãe. De um não é fácil, de dois, de três, de quatro, Julião, de 5, Reinaldo, de 6, né? Não é fácil, mas é um caminho de fé, de amor e de quê? Santificação. A mãe gera, diga comigo, fé, amor, santificação. Diga fé, amor, santificação. É a mãe. A mãe gera isso, tudo isso. Então o pai tem o seu papel como sacerdote, como líder, como uma figura de Deus para o filho, para a filha. Ele que gera a identidade, tanto sexual como a identidade de Deus para a criança.
No papel sexual, a menina olha para o pai e fala assim: meu pai é um príncipe. Quando o pai é funcional, quando o pai é sacerdote, correto, fala: meu pai é um príncipe. Meu pai cuida de mim como uma princesa. Eu quero casar com meu pai. Tem ciúmes do pai. O menino olha para o pai e fala: meu pai é um herói. Meu pai brinca comigo, corre para cá, corre para lá, ele traz tudo, ele me leva para lá, me leva para cá. Meu pai é um herói. O pai gera identidade nos filhos. E a mãe? A mãe, ela fala o seguinte: filho, nosso papai está aqui com a gente porque Deus tem cuidado de nós. Você está vendo a comida que a mamãe está preparando aqui, ó, foi o papai do céu que deu para a gente. Você está vendo como a mamãe ama o papai? É assim que você deve amar. Você está vendo como a mamãe cuida das coisas, cuida de você? Você tem que agradecer a Deus. Porque o pai tem que sair para trabalhar, mas a mãe está todo dia gerando fé, amor e santificação. Por isso, parabéns para você, mãe. Não porque é o dia das mães. Todo dia é o dia das mães. Todo dia isso é comércio, irmão. Para lotar os shoppings, para vender mais coisas. Não. Mas na palavra está dizendo o seguinte, ó: você vai ser preservada na sua missão de mãe em fé, amor e santificação. Se você permanecer em Deus. Amém ou não amém? Por último, Salmo 78, verso 5 diz: ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Diga assim comigo: fé, identidade e propósito. Fica de pé no seu lugar. Pode deixar o último slide aí, Alex. É isso que Deus tem para nós. Eu vou repetir: é isso que Deus tem para nós. Uma família de fé. Diga assim: a minha família é uma família de fé. É uma família de identidade. É uma família com propósito. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não seremos abalados. Temos uma aliança de geração em geração. Os meus filhos são separados para Deus. Satanás, você não pode tocar na minha família. Eu declaro o sangue de Cristo sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu futuro. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor da minha família, e nós viveremos o melhor de Deus neste tempo hoje, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Você já é o abençoado, irmão. Você tem família em Deus. Você tem família. Talvez pode ser que tenhamos solteiros aqui hoje, estão morando sozinhos ou moram com os pais. Você tem família também. Você não está sozinho. Não só com a presença de Deus que já nos preenche, mas você tem irmãos, tem amigos, tem pessoas que Deus colocou. Você jovem, valoriza os teus pais enquanto você os tem. Valoriza os teus avós enquanto você os tem. Eu sinto muita saudade dos meus avós. Eu não tenho mais. Talvez muitos aqui não tenham mais os pais, né? Ou alguém. Mas enquanto você tem alguém, valoriza. E continua tendo fé no teu coração de que Deus continua no controle, irmão. Descansa o teu coração em Jesus. O mais Ele fará. O dinheiro vai chegar. Você vai conseguir pagar as contas. Eu tenho profetizado esse mês. Eu profetizo nessa manhã. Nós vamos pagar todas as contas desse mês e ainda vai sobrar. Acredita, irmão. Põe a tua fé. Põe a tua fé em Deus. Independente do teu cansaço, independente da tua realidade bancária, independente da tua saúde, independente.
Porque a fé chama o impossível, a fé traz à existência o que não existe. Às vezes você entrou aqui com dor, mas você pode sair daqui sem dor pela fé. Pode ter entrado triste, mas vai sair alegre pela fé. Vai sair mais uma vez renovado em Jesus, na aliança que você tem com Ele, pela fé. Quantos recebem essa palavra? Aplauda bem forte a Jesus. Te louvo, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Quero orar por você para te abençoar. Depois dessa oração você já vai estar liberado. Se você precisar ainda de uma oração, você pode vir na frente, nós vamos orar por você, pastores. Mas Jesus te ama demais, irmão. Desacelera um pouco as suas preocupações. Descansa nele. Uma vez eu ouvi de alguém assim: o que você pode fazer a respeito? Falei: nada. Então, resolvido está. Aquilo que não tem solução, solucionado está. Entrega para Jesus. Ele tem a solução de tudo. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pela pessoa que cuidou de nós. Obrigado pela nossa família, cônjuges, maridos, esposa, filhos e filhas. Obrigado porque o Senhor tem nos multiplicado. Tua palavra é fiel. A tua fidelidade permanece para sempre. Senhor, como podemos oferecer algo a Ti? Ainda que tenhamos dado a nossa vida diante de Ti, o Senhor tem nos abençoado infinitamente mais. Te agradecemos porque apesar dos nossos erros, o Senhor sempre nos recebe de volta. O Senhor sempre nos perdoa, sempre nos renova. Senhor, se há algum jovem aqui vivendo uma prisão, eu declaro que seja liberto agora em nome de Jesus. Declaro que toda amarra, toda corrente nas mãos e nos pés. Tem alguma jovem aqui que entrou hoje aqui com correntes nas mãos e correntes nos pés. Eu estou te vendo agora e Deus declara que é quebrada toda a corrente de vícios, de pornografia, de uma prisão emocional, de dopamina, de aprovação da escola, de espírito de rejeição. Tudo aquilo que você vem sofrido ao longo desses meses é quebrado agora mesmo no nome de Jesus. E vem sobre ti a paz, que excede a todo entendimento, e vem sobre ti o amor do Pai, em nome de Jesus. Todo aquele que tem vivido uma sobrecarga, todo aquele que tem vivido uma ansiedade, um burnout, vem agora a paz que excede a todo entendimento. Eu declaro que somos abençoados, povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, que estava nas trevas, mas viu a maravilhosa luz. Essa será uma semana de céus abertos, de portas abertas. Tudo que colocarmos a mão dará certo, não haverá impedimento algum. E viveremos a prosperidade de Deus, de fé em fé. Diga: de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte Jesus. Dá um abraço quem está do teu lado. Vai na paz. Se você precisar de uma oração, estaremos aqui para orar por você. No more.